nós temos 80 eleitores que ainda não decidiram em quem vão votar. Eles foram selecionados por uma pesquisa do IBOP em todas as regiões brasileiras. Cada eleitor formulou 5 perguntas sobre temas gerais. Da lista de 400 perguntas, nós selecionamos 12, e os 12 autores perguntaram diretamente aos candidatos. Vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou sortear o primeiro candidato a responder. Aí ele virá até esse monitor que está aqui, que reproduz a imagem daquele telão. O candidato vai tocar num desses 12 retângulos que o painel mostra. Aí vai aparecer o nome de um eleitor indeciso, a cidade e o estado onde ele mora. E o tema da pergunta que ele vai fazer. O eleitor que está aqui na plateia terá 30 segundos para fazer a pergunta exatamente como ela foi formulada e referendada por um funcionário do IBOP. Essa regra garante que o eleitor não vai improvisar e nem acrescentar nada àquilo que ele mesmo escreveu. Eu tenho uma cópia aqui comigo para conferir. O candidato responderá a pergunta do eleitor em 2 minutos. Em seguida, o adversário terá direito a uma réplica de 2 minutos. E, finalmente, o candidato que começou respondendo terá 2 minutos para a tréplica. Isso vai se repetir 4 vezes em cada um dos 3 blocos do programa. O candidato que se sentir ofendido ou caluniado pedirá o direito de resposta, que será concedido quando ele e a produção considerarmos procedente. Para não prejudicar nem os candidatos, nem aqueles que nos acompanham pela televisão, é claro, eu peço mais uma vez aos convidados aqui que se mantenham em silêncio, a não ser agora para a entrada dos candidatos Dilma Rousseff do PT e José Serra do PSDB. Candidato Dilma Rousseff, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para a senhora, bom debate. Boa noite, Bonner, boa noite, jornalistas da Rede Globo, boa noite, os eleitores indecisos que enriquecem hoje o nosso debate, boa noite, candidato, boa noite, você que nos acompanha em casa. Desejo a todos nós um bom debate. Candidato José Serra, boa noite para o senhor, bem-vindo, obrigado pela presença. Um abraço a você, meu boa noite aos eleitores que aqui estão, que representam milhões de brasileiros. Boa noite à candidata Dilma, boa noite aos presentes e boa noite aos telespectadores de todo o Brasil que vão nos assistir. Então vamos lá? Vamos começar. A primeira coisa que eu faço como mediador do debate é sortear qual dos senhores será o primeiro candidato a responder uma pergunta. Eu tenho 2 fichas aqui, embaralhadas inúmeras vezes. É José Serra quem responde a primeira pergunta. Candidato, por favor, toque um dos retângulos desse painel atrás do senhor. O eleitor de São Paulo vai fazer uma pergunta sobre funcionalismo. Por favor, Mr. não é? Mr. Meu nome é Mr. Rego, tenho 34 anos, sou técnica em educação e moro em São Paulo. Eu, como cidadã, sei o quanto é difícil e burocrático e muitas vezes até impossível o acesso aos serviços públicos. Mas como funcionária pública, sei também que isso é consequência de baixos salários e nenhuma perspectiva de crescimento nem de plano de carreira. Simplesmente alguém presta um concurso, passa a ser funcionário público e é esquecido. Quais as propostas que atendam ao mesmo tempo o cidadão e o funcionário público? Obrigado, Mr. Lee. Candidato Serra, 2 minutos. Obrigado, Mr. Lee. Na verdade, é uma pergunta muito oportuna. Para que as pessoas sejam bem atendidas no Brasil, é preciso ter um funcionalismo qualificado, um funcionalismo que realmente assuma a condição de servidor público. Eu defendo, em matéria de funcionalismo, a carreira, o concurso, a valorização dos profissionais de cada área. Isso é fundamental, porque sem isso nós não vamos ter um bom serviço público e quem paga o preço é a população. E eu acredito, inclusive, que no Brasil tem que haver muito avanço nessa área. Nós devemos prestigiar, dar força aos funcionários de carreira, fazer concurso sempre que houver condição legal para isso, porque o concurso valoriza o mérito e tem que ter também incentivo material ao longo do tempo, para que as pessoas se sintam motivadas. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale praticamente para todas as áreas de governo. E eu creio, inclusive, que o serviço público bem valorizado, de boa qualidade, faz com que as pessoas se sintam melhores sua
autoestima, melhora a autoestima do país mesmo. Né? Agora, tem que ter um exemplo de cima, porque funcionário público não trabalha direito se o exemplo de cima é ruim. Esse é um caso típico de funções, por exemplo, como de arrecadação de impostos, né? Como, por exemplo, na área da saúde, como, por exemplo, na área da educação. E eu defendo também que o funcionário tempo integral tenha, no final da sua carreira, depois da sua aposentadoria, uma aposentadoria integral. Por quê? Porque é alguém que teve que se dedicar exclusivamente àquela tarefa, diferente de pessoas da área privada, que possa ter isso. Obrigado, candidata Dilma. A senhora tem direito a 2 minutos para a réplica. Queria dizer, Mr. Lee, que a sua pergunta é muito correta. De fato, no Brasil, há uma tradição de pagar mal ao funcionalismo público e muitas vezes, inclusive, a desvalorizá-lo. Nós defendemos, no governo Lula, uma política de valorização dos professores. Por isso, criamos o piso nacional do magistério, temos uma política de valorização também dos policiais e da área da saúde. Fizemos concursos e criamos planos de carreira. Eu, no governo, vou ter um compromisso muito forte com a questão da educação. Porque todo mundo fala em qualidade da educação, mas na hora de ver quem é que garante a qualidade, todo mundo esquece que quem garante a qualidade é o professor. E professor, para garantir qualidade, ele tem que ser bem pago, até para atrair as pessoas para aquela profissão, e tem que ter formação continuada. Eu sou contra e se mantenho serviços terceirizados e precários na função pública, porque desestimula o funcionário. O funcionário é um ser humano e tem que ser tratado como tal. Ele tem que ser incentivado, ele tem que ser valorizado, porque assim ele vai trabalhar melhor. Isso nós tivemos uma experiência muito boa em várias áreas. Na área, por exemplo, de educação, nós fizemos isso com os professores afetos ao governo federal, né? Os professores das universidades federais e das nossas escolas técnicas. Fizemos isso também com os profissionais da Polícia Federal, tanto os agentes como os delegados. E fizemos também na área da saúde, até na área da Previdência. Por quê? Porque na Previdência também tem de ter médico que faça perícia e que faça sendo valorizado. Por isso, a sua pergunta é muito correta. Obrigado, candidato. Encerra a sua réplica. Eu queria acrescentar outros elementos em relação à questão do funcionalismo. Eu defendo o mérito e a valorização do mérito, inclusive com bonificação, quando determinadas metas forem atingidas. Isso é muito importante, porque isso estimula as pessoas a trabalharem melhor, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser feito com muita clareza, por exemplo, na educação. Na educação, nós chegamos a fazer avaliação de todas as escolas. E nas escolas onde houve melhora de um ano para outro, naquelas onde houve melhora em relação ao que era no ano anterior, chega-se a pagar até 3 salários a mais para todo mundo, não apenas para quem dá aula. Uma outra questão é a certificação ocupacional nos cargos de confiança. Porque, por exemplo, dirigentes regionais de saúde, dirigentes regionais de ensino, tem uma série de cargos que a gente pega no funcionário e põe no cargo que é de confiança. Inclusive ganha mais, tem mais complemento salarial e tudo mais. O que eu passei a fazer? Nós passamos a fazer no governo. Em Minas também o Aécio Neves fez certificação de qualidade, digamos. Não pode nomear qualquer um. Quer dizer, o funcionário, para ir para lá, tem que ter um currículo, tem que ter uma avaliação, tem que ter uma folha de serviços melhor. Com isso, nós diminuímos a ação da política junto ao funcionalismo, que às vezes implica impor não os melhores, não os mais qualificados, mas quem não tem qualificação. Quando eu era ministro da Saúde, eu fiz isso em relação à Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, com seus coordenadores estaduais. Não por coincidência, depois que terminou o governo, eu até fui candidato